Então, vamos ao segundo jogo do Greco aqui. A gente está na época de 1600 a 1634 aqui. O Greco é um dos melhores jogadores do mundo dessa época, 400 anos atrás aqui. O Kasparov pegou os jogos dele, né, que tem registrados, são acho que uns 3 ou 4 jogos. E ele tá dando um salto no escuro aqui, né, que não tem teoria, não tem nada, ele começa com E4. Provavelmente entendeu, né, que é muito melhor a configuração dos teus peões no centro e você desenvolver tuas peças rápido e rocar, né, porque é o que ele geralmente tenta fazer nos jogos, né. E ele está destrinchando uma floresta aqui, né, escura, porque não tem nada nesse xadrez nesse tempo ainda, né. Ele que está começando a entender alguns dos princípios. O adversário joga E6, né, uma abertura que vai parecer com uma francesa, mas ele vai jogar o lance errado, né. Aí o Greco continua com D4 normal. Aqui, o preto tinha que jogar o D5 aqui, né, para ser uma francesa. Se ele joga D5, aí as brancas têm muitas variantes aqui, né? O cavalo em C3, o cavalo em D2, o avanço, ou ele troca, né? Aqui daí, dependendo, vai entrar numa variante de uma francesa normal aqui. Mas o preto não jogou, né? O lance que é o normal aqui, que a gente sabe hoje, que é o melhor. E ele joga cavalo em F6 aqui. Um lance que desenvolve as peças, né, do flanco do rei. Só que nesse caso aqui específico ele não é um lance bom, porque ele vai dar o avanço D5 pro branco e ele vai tirar aquele cavalo dali e vai perder tempo, né? Aqui o D5 seria melhor. Geralmente esse cavalo F6 na maioria das partidas é bom, mas aqui nesse caso específico ele foi ruim. O preto na francesa muitas vezes desenvolve o cavalo por E7, né? Ele, por exemplo, vai jogar aqui um D5 aqui, por exemplo. Se as brancas jogam cavalo C3, pode jogar o bispo B4 aqui, né, uma Inauer. E aí se você avançar, por exemplo, você tem a opção de jogar com C5 e jogar cavalo E7 aqui, né, para desenvolver rápido as peças. Daí as brancas tem o dama G4 aqui, né, que é uma variante da francesa bem conhecida, né? E aí você vai continuar com as complicações aqui, né? Se você estudando um pouquinho da teoria ali, você já vê o que é o melhor para você jogar aqui na francesa, né? Mas a questão, né, dessa variante Naur aqui, né? Jogando o dama G4 ali, o bispo aqui em B4, você tem essa dama aqui, né? Porque esse ponto aqui de G7 fica ameaçado, né? Isso aqui seria uma continuação que hoje a gente vê, né? Que é uma continuação mais normal, né? Que a teoria foi aos poucos delimitando os lances e mostrando quais lances são os melhores, né? E hoje em dia a gente sabe que isso aqui seria uma continuação mais normal, né? E mais interessante. Mas o preto jogou cavalo F6, né? Os caras estavam começando o xadrez e eles tinham que tentar descobrir, né? Ver o que é melhor, né? A gente tem que se colocar naquela época para ver que não existia nada de teoria, não tinha nem... Passava longe de existir computador, né? Engine e tudo, então... eles estão destrinchando e o preto jogou cavalo F6. Aqui o Greco joga um lance bom, né? Esse bispo aqui em D3, né? Ele, além de defender o peão que está em E4, ele já vai atacar lá o peão de H7 aqui, né? Porque essa aqui é um ataque clássico, né? Para quem já entende um pouquinho mais, sabe que esse bispo aqui, uma das funções dele é atacar lá o ponto de H7, né? Quando o preto rocar, por exemplo, ele vai estar mirando lá. Isso aqui que vai fazer com que o Greco ganhe esse jogo. É um é muito interessante, são muito interessantes esses jogos aqui para o pessoal que tá começando, né? Porque os mesmos erros que o preto comete aqui nesse jogo é o que a maioria do pessoal que está começando comete, que é levar esses ataques aqui muito fortes porque não sabe se defender, né? Aqui, por exemplo, ele poderia tentar, quem sabe, um fianquete, né? Tá certo que não vai ser o ideal aqui, mas aqui já bloqueou, né? Bloqueou o bispo, que vai ser o que vai dar a vitória pro Greco. Esse peão em G6 aqui, o ataque fica muito mais fraco, né? É... Só deixa eu arrumar aqui que escureceu essa tela. O ataque já fica mais fraco e o bispo já não tem a força de chegar lá em H7, ele travou a diagonal. Então, esse bispo em G7 e depois, por exemplo, se ele continua com o cavalo em C3, que é um lance normal,
bispo G7 aqui desenvolveu normal, né? Aí você vai rocar e vai evitar o ataque mais forte. Aí o que seria o plano das brancas? Podem tentar um bispo E3, roque, dama D2 aqui, né? E aí você vai continuar aqui. Aqui você poderia romper, o que você tinha que tentar romper faz tempo já, né? Aí você avança aqui, você pode tentar, quem sabe, cavalo D7. E aqui as brancas continuam acoplando e tirar o bispo. Esse bispo de fianqueta ali, né? Que é um plano normal também. Principalmente para quem joga dragão, já sabe, né? Que quando joga contra o rock maior, ataque Yugoslavo, Siciliana Dragão, né, que é uma abertura bem conhecida. Um dos planos mais comuns é esse aqui, bispo em H6, tirando o bispo do fianqueto para enfraquecer. Mas já dá muito mais trabalho, né, do que você deixar aquele bispo aqui. Por exemplo, uma pessoa que é iniciante, se ela joga com G6 ali, já trava esse bispo, já é muito mais difícil de você ganhar, né? O que o adversário do Greco não fez aqui, que vai custar a derrota dele. Que ele jogou cavalo C6, né? Assim, o ataque não é tão rápido, né? Porque aqui o Greco espertamente vai deixar ele rocar, né? Para começar a atacar na hora que ele rocar. Ele joga cavalo F3 aqui. E aí o adversário dele, bispo E7, né? Desenvolvendo o bispo ali normal. H4 aqui, o Greco já vai para cima com tudo, né? Esse H4 já para planejando que o preto roque menor para já atacar com tudo, né? Avançar o peão, o bispo direcionado para lá. Esse cavalo aqui, né, já está aqui, já vai poder avançar para G5. E já tá avisando avançar aqui o E5 para tirar o cavalo e o que o preto poderia jogar? Poderia jogar um D6 aqui, né? Pelo menos já abre essa coluna, já tenta a hora que ele avançar o E5, quem sabe trocar aqui nessas damas. Ou e tentaria deixar esse rei por enquanto no centro, né? Porque o centro está fechado. Se fechar o centro é menos perigoso deixar o rei no centro agora do que jogar o rei lá para onde que tá vindo o ataque, né? Porque se você vê que teu adversário vai atacar desse lado, você não vai rocar para lá, né? Para dar chance do teu adversário atacar mais rápido. Ainda que o D6 não seja um lance tão forte aqui, mas é um pouco menos pior, né? Abrindo para esse bispo da casa da ala da dama ali. Uma das questões da francesa, né? Quando você joga a francesa normal, esse bispo da ala da dama ali vai ser um dos bispos ruins, né? Esse que até o Rafael Leitão, né, que é um dos melhores jogadores do Brasil, o maior rift do Brasil, ele não gosta, né, da francesa, que ele sempre critica esse bispo aqui que fica aqui parado aqui e não desenvolve. Então, ele poderia tentar, quem sabe, um B6 aqui também, né? Para desenvolver o bispo, tentar rocar maior, depois jogar avançar o peão de D e rocar maior, né? Tirar dama. Mas ele acabou cometendo um erro aqui, né? Que as pessoas no início sempre cometem, que é esse roque aqui. Rocou para onde que está indo o ataque. Aqui o Greco, mais do que depressa, avança o E5 aqui, né? Aí ele vai tirar o cavalo aqui e vai vir um ataque fulminante, né? Esse cavalo aqui de F6 é quem defende em H7. Agora, né? A hora que ele sair daqui, ele vai levar um ataque muito forte aqui. Que o cavalo que segura tudo aqui por enquanto. A hora que ele sair, ele já não vai ter mais força para se defender aqui. Então, ele continua com cavalo em D5, né? Aí, ele vai tomar lá em H7, que é o sacrifício temático, que é bem conhecido aqui, né? Aí, o rei teria que jogar aqui, tentar jogar em A8, né? Mas também já ficava ruim, né? Perderia um peão, a dama saindo o cavalo daqui. A dama também já está entrando aqui em H5, né? Também. Então, seria o menos pior ali H8, mas também já está entrando em umas sequências aqui horríveis para o preto, né? Vejam agora aqui a importância do Greco ter avançado esse peão para H4. Quando o Greco joga cavalo G5 aqui, esse bispo está ali atacando, né? Esse bispo aqui D7 está atacando o cavalo. Então ele vai comer. Aí ele vai capturar de peão, né? Peão por cheque. E agora essa torre aqui está dominando essa coluna que vai ser essencial para o ataque final, né? Para ele não seria bom voltar para cá, porque a dama entraria aqui e aí vai ameaçar checkmate ali, por exemplo, em H8 e em H7.
ele pode tentar respirar com F6. Só que se ele joga F6 aqui, o branco joga esse aqui, né? E daí as brancas não tem mais, as pretas, o preto não tem mais o que fazer aqui, né? Porque está ameaçando o mate em H8 e H7. Então não adianta você tentar voltar para voltar para G1, G8 ali, né? Então o preto joga rei G6. Aqui vai ser uma sequência de checkmate forçada aqui, né? Vejam como no xadrez a combinação é uma coisa que é muito importante, né? Porque ó, foi no lance aqui 6 que o Greco perdeu aqui, na hora que ele tira esse cavalo que já tá só sendo, o rei já tá forçado a tomar ali e já tá tomando uma sequência que já não tem mais volta aqui, né? Ele tinha que ter visto antes, né? Por isso que é muito, a hora que ele roca aqui já começa a cair tudo. Por isso que aqui ele tem que tomar cuidado já no lance 5 para evitar o lance que vai ser o mate ali no lance 12. Ele vai ter que tomar cuidado no lance 5 aqui e já vai, porque senão se ele errar agora, ele não tem mais como sair dessa combinação vitoriosa. Por isso que a combinação no xadrez é uma das coisas mais importantes. Aqui ele tem que jogar D5, né? Jogar o D5 ou D6 ou alguma coisa desenvolvendo aqui, não rocar. Porque se ele vai jogar aqui agora, mas não rocado, ele não tem o sacrifício. Se você tomar ali agora, eu tomo de torre e meu rei tá seguro lá. Agora você só perdeu uma peça. Então, o adversário do Greco aqui, tinha que no lance 5 já ver o que jogar para que no lance 12 ali ele não sofresse as consequências do lance dele, né? Porque aqui ele jogou o roque aqui e aí já fica uma sequência meio forçada, né? Você ameaçou o cavalo que se você não tirar, você perde uma peça, né? Você já vai ficar horrivelmente. Agora, se você jogar, por exemplo, o G6 evitando, você evitou o mate, mas você já perdeu um cavalo, né? Para começar, você perdeu um cavalo. E o ataque das brancas aqui é fácil, né? H4 aqui abriu a coluna. Essa coluna aqui de H, né? Abriu. E abrindo essa coluna aqui já vai vir ataque pesado. Ainda que o preto tente ali um bispo G7, por exemplo. Toma. Aqui talvez tentar tomar de F para ser melhor e já tira esse bispo daqui, né? E o ataque vem de forma pesada aqui pro lado das pretas. Resiste um pouco mais, mas sempre tem que lembrar que você já tem uma peça menos. Pode querer comer aqui, por exemplo. Mas daí eu tomo e aí você vai tomar de rei. Eu já vou ameaçar entrar ali em H6, né, com a minha dama. Então, além da peça menos, o ataque vem forte. Então, você teria que ter evitado esse avanço aqui já antes, né? Esse lance de rock aqui já perde tudo. Por exemplo, se você pode tentar jogar cavalo aqui, né, para não jogar em D5, sacrifica. Aí você continua aqui, cheque, tomou. Agora o cavalo está travando ali, né? Às vezes aqui um G6, mas daí tem um G4. Mas da mesma forma, né? Rei G7 talvez. E aqui tá ruim também. Horrível, né? Por preto. Então tem uma sequência meio forçadinha aqui, né? O adversário teria que ter visto antes já. Para evitar essa combinação vitoriosa que no fim acaba sendo forçado, né? Se você deixar esse peão avançar tirando o cavalo dali, já não tem mais muito o que você fazer, né? Você vai só perder. Então, jogou cavalo D5, bispo por H7, rei por H7. Cavalo G5. Agora, como eu falei, né, a importância do avanço de H4 aqui, né? Porque agora, se ele não tivesse o avançado H4, o bispo ia comer, né? E você não teria essa defesa. E ainda que você tivesse, por exemplo, aqui avançado F4, não ia ser a mesma coisa, né? Porque o importante é que abrir essa coluna para a torre atacar, né, o rei aqui. Então aqui o lance H4 foi uma das coisas importantes que o Greco fez para ganhar aqui. Aí aí rei G6, né, tentando evitar. E aqui a dama tem essa diagonal livre agora para ir lá e dar o cheque em H5. Aqui, ó, vejam como o rei está cercado aqui. Agora vai começar só vir mais os lances forçados. Aqui não vai poder voltar aqui, né, porque a torre e a dama estão dominando. Esse peão aqui protegido. E esse peão aqui, né, também a força desse peão aqui
tirando essa casa de F6. Aí a única casa pro rei vir é F5. Jogou em F5. Agora tem uma sequência forçada aqui. Dama G7, cheque. Vejam, o rei tem a opção de vir para G4 aqui. Ou vir para jogar o G6 aqui, né? Bloqueando o cheque, que é o lance da partida. Por exemplo, se ele joga o rei em G4, aqui o que a dama vai fazer? Vai vir para H3, cheque, mate. E não tem o que fazer, né? Você tomou um checkmate da mesma forma. Então aqui, como o rei, essa casa aqui de F4, esse bispo aqui está atacando. E aí a casa de E4, a dama está travando também. Então ele não pode capturar em E5 aqui também, porque esse peão está aqui protegido. E esse peão aqui o bispo protege. Então vejam como aqui a única solução é tentar o G6 aqui, né? Travou o cheque. Mas o problema agora é que, travando esse cheque com G6, a dama vai voltar aqui e ele não vai ter mais essa casa aqui de G6, né? A dama volta para H3 cheque. E agora não tem essas casas aqui, né? E ele não tem o que fazer aqui, né? Aqui é mate. Não, na verdade ele vai ter esse lance aqui, né? O mate na próxima jogada. O importante aqui nesse caso é que ele travou o rei de vir pra cá, né? Ele vai jogar aqui dama H3 e ele vai ter uma casa que é E4, né? Porque no cheque anterior a dama tirava o E4. Mas aqui ele jogando em E4, aqui eu tenho duas opções de checkmate, né? O F3 ou o D3. Eu posso jogar dama aqui, checkmate. Dama F3. Ah, não, o dama F3 ainda... Opa, tô confundindo aqui. Você joga dama F3, aqui o rei come ali, né, em D4. Então o mate é mesmo aqui em D3. Aqui D3 checkmate, que daí você protege o peão de E4 aqui. E o rei não tem a casa ali de F4 por causa do bispo, né? Porque o bispo está atacando. E ele aqui não pode por causa da dama e não pode comer esse peão, né? Que é a diferença que não dá para dar o mate aqui. Se você tentar dar o mate aqui em E3, por exemplo, também não dá porque o cavalo está defendendo, né? Então o mate tem que ser em D3. Mas vejam como a coordenação das peças do Greco foi muito bonita aqui, né? Que ele soube jogar, movimentar todas as peças em direção ao roque adversário, né? Naquele tempo lá ele já conseguia ter uma habilidade um pouco mais que os seus adversários para coordenar as peças, né? E atacou de uma forma que foi decisiva aqui, né? O preto não teve condição de reagir aqui, né? Todas as jogadas forçadas que conduziram o rei para o centro, passeando aqui, tomar esse mate aqui em D3, né? Não em F3. Uma partida muito interessante para analisar, para ver umas questões, uns erros básicos aqui, né? Para quem está começando e quer entender algumas coisas. Então esse foi o segundo jogo que a gente tem registro na história do xadrez. Beleza, valeu, gente.